informar aos nobres vereadores e ao público presente que convidamos o professor Ronan César Duarte para dar algumas explicações sobre a reforma previdenciária. Convido o professor Ronan para ocupar a tribuna. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do senhor presidente, senhor Paulo, e da vereadora Priscila. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gravei um vídeo recentemente e esse vídeo meio que se espalhou muito rapidamente com alguns cálculos. Gostaria de deixar bastante claro que eu não sou especialista em previdência. Não sou especialista. Eu sou especialista em matemática. Então eu venho aqui tentar provar para vocês que a reforma que eles estão querendo fazer, ela é desnecessária. Não tem necessidade, matematicamente falando. Tá certo? O maior argumento que se tem utilizado hoje em dia a favor da reforma da Previdência é o seguinte: existe um rombo muito grande. Se não for feita essa reforma da Previdência, a Previdência quebra, o país quebra, né? E um outro argumento: as pessoas estão vivendo bastante tempo. Existem várias pessoas hoje que alcançam os 100 anos com bastante facilidade. Então, como é que se faz para pagar a previdência, a aposentadoria para essas pessoas? Então eu vou trazer alguns cálculos para vocês e eu gostaria muito que alguém me contestasse, porque até o momento ninguém me contestou. Então vamos lá. Primeiro, hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela contribui com a Previdência com 8%. Quem ganha um salário mínimo ganha R$ 937. 8% dá R$ 74,90. Quem começa a trabalhar aos 18 anos e se aposenta aos 55 anos de idade, da maneira que é hoje, vai ter contribuído com a Previdência 481 meses. O que significa isso? 37 anos, 12 meses por ano, mais o 13º, que também leva a contribuição, não é isso? 481 meses. Depositando todo mês para a Previdência R$ 74,90, a um juro de 0,68, que é o juro da caderneta de poupança, vai dar ao final de 37 anos R$ 275.835. Esse é o montante que uma pessoa que que ganha um salário mínimo e contribui com R$ 74,90, vai acumular ao longo de 37 anos. Ou seja, eu me aposentei, tenho 55 anos, contribuí com a Previdência durante esses 37 anos, com R$ 75. A ideia é que eu tenho direito a esses 275 mil. Só que como é que funciona isso? O governo vai me fornecer, a partir do momento que eu aposentar, um salário mínimo. Eu contribuo com um salário e vou receber um salário. Só que aí que vem um detalhe: esses R$ 275 continuam aplicados. Vamos jogar o juro de caderneta de poupança, que é o mais barato que tem. Ele dá R$ 1.800 por mês. Ou seja, a aplicação dos 275 mil dá para pagar o salário mínimo para o aposentado e ainda sobram R$ 900. Ou seja, nunca o sujeito vai entrar no capital nos 275 mil. Pergunto para vocês: aonde está o rombo da Previdência? Em que lugar está o rombo da Previdência? Eu não estou encontrando. Aí eu procurei bastante pessoas da comunidade, pessoas a favor da reforma e pessoas contra a reforma, para que a gente pudesse discutir e elevar o nível da discussão. Algumas pessoas falaram para mim o seguinte: professor, o senhor tem que levar em consideração que às vezes um empregado que trabalha numa indústria, vem acontecer um acidente de trabalho com ele, e infelizmente nesse acidente ele acaba por se aposentar contribuindo, por exemplo, durante 5 anos apenas. Minha resposta para a pessoa: você também tem que levar em consideração que às vezes uma pessoa que contribuiu durante 35 anos para a Previdência, faltando 2 anos para aposentar, ela não tem nenhum dependente, ela não tem filho, ela não é casada, isso é uma opção de muitos brasileiros hoje em dia, fazendo uma viagem de passeio, sofre um acidente e vem a falecer. Para quem que fica toda a contribuição da Previdência? Para o governo.
Não existe um amparo legal que a pessoa que veio a falecer e deixou a contribuição do governo vai de repente ceder essa quantia para aquela pessoa que teve um acidente de trabalho. Mas existe uma lei de compensação nessa situação. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Certo? Agora, pasme. O que o nosso governo quer? Nosso governo quer passar o período de contribuição para 49 anos. Então eu vou fazer os mesmos cálculos no regime que o governo quer. Eu ganho um salário mínimo, contribuo com R$ 74,90 todo mês, e o governo quer que eu contribua durante 49 anos para me aposentar integralmente. Beleza, 49 anos, 12 meses por ano mais o 13º, vai dar um total de 637 contribuições. Ou seja, eu depositando todo mês lá na conta do INSS, R$ 75,00 todo mês, durante 637 meses, ao juro de poupança, que é o mais barato, 0,68%. Dá um total de R$ 814.637,72. Juro desse valor durante um mês, que aí a partir do momento que eu cumprir os 49 anos, eu me aposento. Vou me aposentar com 67 anos. Vou, a partir daí, ter direito a um salário mínimo. Juro desse valor, R$ 5.539,51 durante um mês. Ou seja, o governo vai me pagar R$ 937 e vão sobrar para ele ainda dinheiro para ele pagar mais 5 pessoas ganhando um salário mínimo. Repito a pergunta: aonde está o golpe da Previdência? Aí vocês podem me falar o seguinte: olha, professor, só que tem um problema, né? A Previdência só tem como contribuição o salário do funcionário. E eu vou responder: é mentira. Chega na casa de vocês hoje, dá uma olhada na conta de água e de luz. Vocês vão ver dois impostos, ISS e CONFINS, que é finalidade de Previdência Social. Eu cheguei na minha casa e dei uma olhada no valor do ISS e o CONFINS que eu pago nas duas contas. Dá um total de R$ 15,00. Monte Santo deve ter aproximadamente umas 2.000 residências. Se todas as residências pagarem R$ 15,00, dá um total de R$ 30.000 por mês. Monte Santo. Né? Nós somos uma cidade o quê? Com 22 mil habitantes? Isso. Então veja bem, tem alguma coisa de errado. Produtor rural tem jogado muita culpa em cima do produtor rural. Produtor rural que colhe seu café, produz seu leite, seu milho, sua soja, seu gado e vende, tirando a nota fiscal, ele contribui com 2,5% do valor da nota fiscal para o INSS. Produtor que vende 1.000 sacas de café para a cooperativa ou para outro comprador de café e dá a sua nota fiscal, ele está contribuindo com 25 sacas para a Previdência Social. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Então, eu venho trazer esses cálculos para vocês, porque o vídeo que eu fiz, ele correu de uma tal maneira que a semana que vem eu estou em Mococa, na Câmara dos Vereadores, fazendo a mesma explanação. Eu não sou especialista em Previdência, mas eu sou especialista em matemática. E eu gostaria que alguém me provasse o contrário do que eu estou falando. E aí, eu simplesmente cheguei em casa e fui fazer uma pesquisa no Google, né? Por que esse rombo? E eu descobri um detalhe muito sério. Veja bem, nós temos uma lista correndo pela internet hoje das 500 maiores empresas que devem para o INSS. Dentro dessas 500 maiores empresas, nós temos bancos, conglomerados, frigoríficos e etc. Não vou citar todas elas aqui. E o valor que elas devem é extremamente grande. É montante na casa de 9 dígitos. Tá? 9 dígitos. Esse pessoal que está devendo para o INSS, que deve para a Previdência, eles estão aguardando o governo dar uma anistia de 80%, que é isso que acontece. Ele dá uma anistia de 80%, as empresas vão lá e pagam 20% da sua dívida e dão kits com o INSS. Mas eu torno a repetir a pergunta: quem vai pagar o pato é o povo? Quem vai pagar o pato somos nós? Outro detalhe muito importante. Eu descobri também que em 1991 foi feita uma emenda,
de emenda constitucional, uma PEC, que se chama DRU, vulgarmente chamada de DRU. Todo mundo conhece ela por DRU. Se vocês entrarem no site do Senado, digita lá DRU, que vocês vão ver o projeto. Esse projeto dava a possibilidade para o governo, na época, de retirar 20% de toda a arrecadação anual da Previdência Social, para que esses 20% fossem destinadas a outras finalidades que a União tivesse. Ou seja, esse ano o INSS arrecadou esse montante, vamos lá, vamos tirar 20% e vamos destinar a outros lugares que de repente estejam deficitários. Com o decorrer do tempo, aumentou-se essa porcentagem de 20% para 30% e 40%. Ou seja, agora existe um rombo gigante na Previdência. Por que existe esse rombo? Por conta da DRU. Por mais que a gente consiga arrecadar para o governo, nós nunca vamos conseguir fechar essa conta, porque ele sempre vai lá e dá uma bicada de 30% a 40% nesse montante. Então, eu vim fazer essa explanação para vocês. Foram os cálculos que humildemente eu fiz. Você não consegue fazer esses cálculos com uma calculadora simples ou no celular. Você precisa ter uma máquina dessa, que é uma calculadora financeira, que ela vai calcular juro sobre juro. E eu fico me perguntando, aonde está o rombo da Previdência? Por que precisa aumentar de 37, porque hoje é praticamente impossível aposentar com menos que isso. Se você começa a trabalhar aos 18, com menos de 55 você não vai aposentar. Não aposenta, a não ser que seja uma situação especial, mas não aposenta. Eu sou professor, eu comecei a dar aula com 19 anos de idade. A minha aposentadoria, se não mudar nada, está prevista para os 56 anos. Cai nessa situação que eu acabei de explanar para vocês. Então, primeiramente, eu venho agradecer essa oportunidade de trazer esses cálculos para vocês. Eu gostaria muito que alguém falasse para mim: você está fazendo conta errada, parceiro. Mas eu recebi até uma informação do meu professor de mestrado, da UFSCar, a seguinte informação via Facebook: aprendeu direitinho, mineiro? Então, eu acredito que não tem erro nos cálculos, não. Vocês podem me falar o seguinte: quando você fez um cálculo em cima de R$ 937, mas o salário ele sobe todo ano, parceiro. Você tem que levar isso em consideração. Eu concordo plenamente. Só que o aumento do salário, ele é proporcional. Se aumenta o salário, por consequência, os R$ 74,90 que eu falei, ele vai aumentar também. Se ele aumenta, o montante lá no final aumenta. É diretamente proporcional. Não tem como. Tá certo? Não tem como dar errado isso aí. Eu gostaria de agradecer aos senhores vereadores. Gostaria de parabenizá-los por essa moção que vocês estão fazendo hoje. Um sinal de que existe uma evolução muito grande, que vocês estão deixando de lado a bandeira partidária, né? As denominações partidárias, e se unindo em prol de uma defesa do povo. E eu vejo um crescimento muito grande nessa atitude de todos. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tribuna, passando um pouquinho dessa matemática para vocês. Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Muito obrigado a todos.